Fala pessoal, dando continuidade às nossas aulas aí, a nossa apostila, nós estávamos trabalhando os conteúdos de dilatação ou contração de sólidos nas últimas aulas, principalmente dilatação linear, uma dimensão só, e dilatação superficial, duas dimensões. Bom, vamos lembrar algumas coisas, principalmente as letrinhas, o que representa cada coisa, como que eu calculo essa dilatação. Bom, primeiramente dilatação linear, né? Quando você tem uma certa barra, ela tem um certo comprimento inicial e esse comprimento inicial chama de L0, LO, né? Sofrendo uma variação de temperatura positiva, ela aumenta o seu tamanho, ocupando um novo comprimento L. Esse ΔL é o quanto ela dilatou. Como que eu encontro esse ΔL? Pela equação L0 vezes o alfa vezes o ΔT. Lembrando que o alfa é o coeficiente de dilatação linear. Cada material possui o seu valor, o seu coeficiente. Tem uma tabelinha aqui embaixo, né, de alguns materiais, zinco, chumbo, aço, vidro. Cada um tem um certo coeficiente, um respectivo coeficiente. E também Δθ ou ΔT, que é a variação de temperatura. Pessoal, uma coisa importante é você lembrar o seguinte, que tanto o L0, o alfa e o meu ΔT são grandezas diretamente proporcionais ao ΔL. Então vamos pensar assim, quanto maior o valor do comprimento inicial, do coeficiente do qual o material é feito e da variação de temperatura, maior será o valor da dilatação sofrida, por exemplo, uma barra, tá bom? Então são grandezas sempre diretamente proporcionais. Lembrando também, quando esse Δθ ele é positivo, eu estou tendo um aumento de temperatura, portanto eu estou tendo uma dilatação. Quando esse ΔT for negativo, está diminuindo a minha temperatura, esse material está sofrendo uma contração. Então, ao invés de aumentar o tamanho, ele diminui o seu tamanho. Quando isso acontece? Quando eu tenho material em uma dimensão, quando eu tenho aumento ou diminuição de temperatura. Bom, um jeito também de calcular o coeficiente é pelo método gráfico. Você tem um gráfico do comprimento, por exemplo, de uma barra versus a temperatura. Você tem o comprimento inicial, você tem o comprimento final, você pode encontrar o ΔL e também tem a variação de temperatura. Com esses dados aí eu consigo encontrar o coeficiente de dilatação linear, o nosso alfa. Na aula de hoje, lembrando também de dilatação ou contração superficial de um corpo, duas dimensões. A equação é praticamente a mesma, só vou trocar algumas letrinhas. Então antes eu falava ΔL, variação do comprimento, agora é ΔA, variação da área. Antes eu chamava de L0, comprimento inicial, agora eu chamo de A0, área inicial. Troquei o alfa pelo beta, porque agora é coeficiente de dilatação superficial, duas dimensões, vezes o Δθ, que é a nossa variação de temperatura. Lembrando que o alfa é uma dimensão, beta duas dimensões. Então o beta vale duas vezes o coeficiente alfa, tudo bem? Então o exercício muitas vezes ele fala assim, o coeficiente de dilatação superficial de uma placa é tanto. Ué, tranquilo, é só colocar o beta que ele te der na equação. Eu tenho uma placa da qual ela é feita com material cujo coeficiente de dilatação linear é tanto. Você vai pegar esse valor e multiplicar por 2 para encontrar o nosso beta. Quando isso vai acontecer? Quando se tratar de placas, coisas em duas dimensões. Por exemplo, eu tenho um cubo aqui, tá? Essa parte, essa aresta, é considerada uma dilatação superficial porque dilata nas duas dimensões. E o cubo em si é uma dilatação volumétrica, que é uma dilatação em três dimensões. A equação é praticamente a mesma também. ΔV, variação de volume, é igual o volume inicial, tá? Pode ser em metros cúbicos, centímetros cúbicos, litros, não importa. Eu tenho agora o gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, tá? São três dimensões, vezes o Δθ, o ΔT, a variação de temperatura. Lembrando que esse gama, o nosso coeficiente de dilatação volumétrica, como é três dimensões, ele vale três vezes o alfa, tá bom? Mesmo esquema, questão de prova, se ele der o alfa, você já aplica direto na equação. Se ele te der o alfa, você pega o valor e multiplica por 3. O importante disso tudo é lembrar o seguinte, que todas as três grandezas, né, área inicial, volume inicial, o comprimento final, alfa, beta ou gama, que são os coeficientes, e a variação de temperatura, são grandezas diretamente proporcionais à dilatação. Quanto maior qualquer uma dessas grandezas, maior será a dilatação sofrida por esse corpo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Próximo vídeo, resolução de exercício.